a resolução 85. Senhor presidente, antes de entrar na questão administrativa, eu gostaria de me manifestar acerca de um fato que, naturalmente, eu acho que as pessoas notórias estão me incomodando. Eu peço permissão a Vossa Excelência, antes de nós entrarmos na questão administrativa, que guarda, de certa forma, a respeito da questão também jurisdicional. Pelo conhecimento de todos, e de antemão já agradeço a presença dos colegas dos juízes federais do Marcos, do Amaro, que ontem nessa corte, de forma infeliz, foi realizado um julgamento de cassação do atual governador e vice-governador. Eu não diria que eu estou surpreso com esse julgamento ter ocorrido ontem, porque eu já tinha, de certa forma, sido avisado de que isso ocorreria, que seria aguardada a minha ausência, fato que era público e notório, porque ontem eu estava em Belém, e deixei isso claro a todos os membros da corte, sem exceção. Segunda e terça-feira eu estaria em Belém, como de fato estive, cumprindo a agenda do TRF1, do Tribunal ao qual pertenço, e fui avisado que possivelmente o processo viria a julgamento na minha ausência, ainda que minha ausência se desse única e exclusivamente por um dia, como foi o caso. Então eu não posso dizer que fui pego de surpresa. Surpresa não houve. Daria a dizer que estou indiferente, também estaria faltando com a verdade. A deselegância, a descortesia dessa corte para com a minha pessoa ontem é uma experiência que certamente me acrescentará de alguma forma, mas também me deixa triste e pensativo. O ministro Gilson Dipp, no julgamento do recurso de decisão proferido por essa corte, disse, com todas as letras, que o juiz federal, como regra, goza de maior independência dos tribunais regionais eleitorais. Tal assertiva foi duramente criticada por alguns membros dessa corte e, no entanto, essa corte ontem fez por merecer tal crítica. Se o juiz federal goza, como regra, de um prestígio junto aos tribunais superiores, é porque o juiz federal, como regra, não é dado a tais expedientes. Se a matéria era de tamanha importância que não podia aguardar um dia, estou presente hoje e era do conhecimento da corte, eu honestamente desconheço. Ao que me consta, não participei do julgamento, mas eu vi aqui agora, a decisão desta corte foi no sentido de se aguardar para empossar o segundo colocado ou qualquer outra medida que o valha, a publicação dos embargos de declaração. Não vejo como alterar a vida de uma sociedade por um dia, mas vejo como alterar a vida, eventualmente, por um voto. A opção que essa corte fez, infeliz, diga-se de passagem, foi mais além. Ela não só excluiu a minha pessoa, como ela excluiu a própria magistratura federal. Doutor Helder, quer gostem, quer não gostem, é juiz federal de carreira. E foi designado por quem lhe compete, que é o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, para compor essa corte no dia 13 de dezembro de 2011. E foi impedido por essa corte de participar. Então eu digo que, embora não esteja surpreso, estou profundamente decepcionado e pesaroso de estar aqui hoje, mas cumpro o meu dever, e participar de uma corte que se presta a tal papel. Não sei quais forças ocultas agem aqui dentro. Todos nós, como membros da sociedade, ouvimos boatos, conversas e fofocas de que A vota assim porque vai ganhar cargo, B vota assado porque está ganhando dinheiro, de que C vem para fazer tal procedimento. Não tenho provas, não produzo tais fofocas e não replico. Mas, honestamente, hoje, tenho que refletir sobre elas. Não basta, isso vem desde Roma Antiga, ser honesto. É preciso parecer honesto. A exclusão de um juiz federal, no contexto que se deu, eu passei a noite refletindo. Eu não consigo encontrar uma justificativa razoável que seja. Não consigo. Todos sabiam que eu estaria aqui hoje.
foi agendado por esta Corte o retorno do processo no dia 16, sexta-feira. Vossa Excelência, no outro dia, quando o Dr. Paulo César pediu vista e foi vaiado por esse auditório, e eu prestei minha solidariedade ao Dr. Paulo César, disse que a solidariedade deveria se estender a todos os membros, independentemente da carreira que advém, e não só à OAB. E ontem não vi solidariedade à magistratura federal, de quem quer que seja. A Corte podia, e parece que a questão foi colocada em votação, muito bem ter deliberado por obediência à pauta. E aí, me perdoem as divergências, um argumento raso de que o regimento permite é insuficiente para justificar tamanha atrocidade como a que foi feita. Nem tudo que é legal é moral, e eu acho que todos nós sabemos disso. Simplesmente se escudar em palavras frias de um regimento em que diz que você pode trazer em mesa independentemente de pauta, sendo que trato feito em corte, trato feito em plenário, e se aproveitando da ausência de um magistrado, qualquer que seja ele, mas em específico, no caso, falo por mim, o magistrado federal, é de uma infelicidade que eu desconhecia no tribunal colegial. Eu passei dias trabalhando no meu voto. Para mim, que não sou guaramense, não pretendo fixar residência aqui, o que importa no julgamento é fazer o que é certo. Não estou preocupado em caçar porque não sou vingador, em nem salvar porque não sou salvador, quem quer que seja. Tanto se fala nessa corte, e eu acho que todos aqui estão cansados dessa verborragia, de que o devido processo legal, de que é para defesa, de que é contraditório. Agora, o devido processo legal, numa corte eleitoral, pressupõe, salvo o menor juízo, o respeito a todos os seus membros e a composição plurima, como foi colocada por ofício aqui pelo Dr. Helder. Se eu estivesse de férias, se não houvesse designação de juiz federal, se o processo viesse a ser pautado por excesso de prazo na minha ausência, talvez eu tivesse que ficar calado. Agora, da forma como foi conduzido o julgamento, sabe-se lá por quais razões, é de se lamentar. Para finalizar, senhor presidente, além de deixar meus pêsames pela morte da justiça feita aqui ontem, não pelo resultado, que o resultado nesse momento é o que menos interessa, mas pela forma como foi conduzido o procedimento, comunico a Vossa Excelência que, enquanto magistrado e enquanto magistrado federal, estou tomando as providências e já as tomei que me competem. Estou comunicando, como já comuniquei, os órgãos a quem competem fiscalizar, orientar e eventualmente corrigir eventuais distorções ocorridas no âmbito de um Tribunal Regional Eleitoral. É o que eu tinha para dizer, senhor presidente, lamentando mais uma vez profundamente a postura desta corte, deste colegiado, em relação à magistratura federal. Espero, honestamente, que isso não volte a ocorrer. Embora, também repito, não ficarei surpreso se isso acontecer de novo. O que aconteceu ontem, honestamente, é impronunciável o que se pensa em público. A surpresa de ontem, doutor Leandro, não foi de Vossa Excelência. A surpresa de ontem foi dessa corte que precisou se posicionar numa situação sem nenhuma discriminação, sem nenhum constrangimento a ninguém. A radiografia que Vossa Excelência faz certamente não é a minha. E eu não ouso aqui dizer o que eu penso de verdade no meu íntimo. Vossa Excelência veio, fez o seu desabafo, Vossa Excelência não sabe o que se passa, né? E eu gostaria de saber onde estão as forças ocultas. Porque aqui dentro elas não estão. Dentro de mim elas não estão, tenha essa certeza. Eu acredito que dentro de nenhum dos membros dessa casa está essa força oculta. Eu gostaria de saber também, né?
Se Vossa Excelência já sabia do julgamento, eu não sabia do julgamento. Muito menos das surpresas que eu tive por ocasião do julgamento. Então eu lamento que Vossa Excelência esteja julgando e sendo um membro dessa corte, pondo em julgamento a credibilidade de cada um de nós, né? Eu sempre disse e repito, eu não tenho aqui partido A, partido B, partido C. O dia que eu votei escolhendo um candidato, foi lá no pleito. Aqui eu não tenho candidato, eu não tenho partido. Ontem eu ouvi falar de interesses, hoje eu ouço novamente falar de interesses. Eu acho que a gente precisa ser mais claro. Se Vossa Excelência representou, fez bem, porque eu gostaria de me posicionar e aí sim, oficialmente, com as acusações expressas, dizer o que eu penso. Hoje eu vou me reservar o direito de me manter calada em respeito a Vossa Excelência, as pessoas que estão aqui, porque nós não estamos aqui para nos julgar. Nós tivemos aqui o julgamento de processo e esse é que é o nosso dever. E foi o que nós cumprimos ontem, observando as regras constantes do nosso regimento. E nós não excluímos a Justiça Federal, isso ficou bem claro, nós não excluímos a Justiça Federal. Eu lamentei a ausência de Vossa Excelência ontem, eu sabia que Vossa Excelência tinha interesse em participar desse julgamento, mas o julgamento surgiu. O julgamento surgiu e aconteceu, e agora não temos mais nada para fazer, a não ser seguir a nossa vida, o nosso trabalho e continuar. Eu lamento que Vossa Excelência tenha hoje esse conceito dessa corte. Eu continuo tendo um bom conceito de Vossa Excelência. E prefiro ter um bom conceito de Vossa Excelência. A minha opção é ter um bom conceito, como eu tenho um bom conceito do doutor Elvio, que infelizmente chegou aqui num momento de surpresa, né? Eu não tinha conhecimento e eu tinha que tomar uma posição. E a posição adequada, que eu entendi, foi seguir o nosso regimento, né? Mas não tivemos aqui intenção de ter membro A, membro B, membro C, quem quer que fosse, e nem eu esperando a ausência de Vossa Excelência. Eu acredito que ninguém aqui esperou a ausência de Vossa Excelência. Muito pelo contrário. Vossa Excelência estivesse aqui, né, tudo teria transcorrido com mais tranquilidade ainda. Mas eu creio que, como eu disse no começo da minha fala, eu creio que não se julga o tribunal. O tribunal julga os processos. Então, se alguém entende que o tribunal teve, Vossa Excelência está entendendo dessa maneira e fez a representação, fez bem. Fez bem porque eu gostaria de me pronunciar nessa reclamação formalmente, não aqui.